Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O tema que eu separei hoje para falar com os senhores diz respeito da fundamentação das decisões judiciais. Um relevantíssimo tema que foi objeto de decisão aí por parte do STJ recentemente. Bom, certamente os senhores devem ter uma mínima noção a respeito do fundamento filosófico que justifica a exigência constitucional lá do artigo 93, inciso 9, da exigência de fundamentação das decisões judiciais. Bom, rapidamente, grosso modo dizendo, em relação, uma comparação em relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, que dispõe de uma legitimidade a priori, que se fundamenta lá no Pacto Democrático, no voto que recebem dos cidadãos, o Poder Judiciário, ele tem seu fundamento de legitimidade extraído a posteriori. Então, é muito mais difícil exercer a judicatura do que as outras funções do Estado, na medida em que o judiciário deve demonstrar a cada ato que pratica o seu fundamento de legitimidade. E aí, o fundamento de legitimidade ele não é democrático. Todos os senhores devem saber disso. O fundamento de legitimidade ele é o fundamento técnico. E, mais precisamente ainda, é a concretização dos direitos fundamentais, proteção dos direitos fundamentais assegurados na Constituição. Muito que bem. O artigo 93, inciso 9, diz então que será considerada nula a decisão judicial que não for justificada, não houver a fundamentação adequada. E aí, o artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, com o objetivo precípuo de combater a má utilização por parte do judiciário a respeito da fundamentação das decisões judiciais, a doutrina reclamava, cito aqui o professor Lênin Streck, a doutrina reclamava a necessidade de se empreender a uma fundamentação analítica. A fundamentação do judiciário vinha sendo utilizada de forma muito pueril, muito pobre, e aí a doutrina exigia, então, fundamentação analítica, assim entendida a fundamentação da fundamentação. E aí, o artigo 489, parágrafo 1º, nos apresenta ali o que a gente pode chamar de alguns requisitos mínimos para que uma decisão judicial possa ser considerada fundamentada ou bem fundamentada. Não sendo respeitados aqueles requisitos mínimos, a decisão, diz o parágrafo 1º do artigo 489 do novo CPC, será considerada como não fundamentada. E se você casar isso com o artigo 93, inciso 9 da Constituição, a consequência inerradável que não pode deixar de ser aplicada é a consideração dessa decisão má fundamentada ou não fundamentada da pecha de nulidade. Agora, o que acontece, senhores, é que o STJ, por meio dos embargos de declaração no mandado de segurança número 21.315 do Distrito Federal, veiculado por meio do informativo 585 do STJ, ele veio a pôr um dos incisos desse parágrafo 1º do artigo 489 em xeque. Porque diz o inciso 4º, objeto desse julgado, o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489, diz que será considerada não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte. E nesse julgado que eu citei para os senhores, repito, embargos de declaração, no mandado de segurança número 21.315 do Distrito Federal, o STJ veio a repetir a sua orientação jurisprudencial que já era reiterada, mas que os estudiosos esperavam que com o novo código viesse a alterar. Em qual sentido era essa orientação que se repetiu? O STJ sempre afirmou e continuou a afirmar, pelo visto, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes. Isso, senhores, me parece de encontro ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, e pior do que isso, parece ir de encontro ao contraditório participativo. Contraditório participativo, assim entendido aquele contraditório que permite a sua leitura substancial, ou seja, as partes, além de se manifestarem no processo, devem ter, afinal, a conclusão de que exerceram influência no resultado do processo. Ora, se os seus argumentos não são todos eles analisados, será que a parte vai ter a certeza de que houve mesmo, que exerceu mesmo influência no julgado? Essa é a dúvida que se coloca. E aí, já que nós estamos aqui em tempos olímpicos, eu quero crer que esse golpe do STJ tenha sido apenas um vazare, que não tenha sido o IPOM no novo código. Então, aguardaremos novos julgados, o jogo ainda tem que ser jogado, tem muita água para correr por debaixo da ponte, mas essa me parece ser uma má decisão
para aqueles que querem um processo civil democrático e realmente efetivo. Fique com Deus, um abraço, até a próxima.